Então, é importante que você entenda que sim, esses assuntos podem ser cobrados no vestibulinho da ETEC, não só podem, como vão ser cobrados no vestibulinho da ETEC. Não tô falando que, assim, nossa, vão cair 5 questões desse assunto. Gente, só que assim, o vestibulinho da ETEC, primeiro, ele usa muitas questões multidisciplinares. O que significa isso? Uma questão multidisciplinar é uma questão que vai reunir um conteúdo ali de química com um conteúdo de interpretação de textos, às vezes com conhecimentos gerais juntos, né? E quando você depara com essa questão e você não tem o conhecimento daquele conceito que é importante na química ou na física, ou em alguma outra matéria que muitas pessoas não estudam porque acham que não são importantes, você não consegue responder a questão. Além disso, tem questões do vestibulinho da ETEC que elas são específicas sobre esses tópicos dessas matérias que muita gente não estuda porque acham que não são necessárias. Boa tarde, vestibulindos aqui do YouTube. Vamos para a nossa 20ª live da quarentena da aprovação, que deveria ser a nossa última live, mas como eu fiz uma live no sábado e eu combinei que a gente teria lives de segunda a sexta-feira até o dia 8 de maio, amanhã teremos mais uma live. Então essa é a nossa penúltima, teremos 21 no total. Na verdade, né, se considerar de ontem, foi uma live bônus também, que teve ontem de noite, são 22 lives, mas enfim. Para quem chegou aqui hoje de paraquedas, a quarentena da aprovação é uma série de cerca de 20 lives, começou em abril e vai até o dia 8 de maio, que é amanhã. E essa série de lives para ajudar você que está em casa a estudar para o vestibulinho da ETEC, a ter um bom resultado na prova da ETEC, independentemente das circunstâncias. Porque muitas pessoas estão sem aulas, muitas pessoas não sabem o que fazer. Então, aqui na quarentena da aprovação, eu já compartilhei muita coisa que eu usei para passar em 4º lugar no vestibulinho da ETEC, muitas coisas que os meus alunos da ETEC Power usam também nos estudos deles, inclusive alguns conteúdos, né? Então, a gente já teve uma live de geografia, uma live de história, que muita gente adorou, uma live de matemática, live de português, enfim. E hoje nós temos essa live aqui que vai ser de química. Inclusive, quem está no meu canal do Telegram já sabia qual ia ser o tema da live, porque eu coloquei uma enquete e tinha a resposta certa nessa enquete. E é o seguinte, quem já está aqui, vamos lembrar aquelas 3 regrinhas básicas da live. Quem não quer seguir a regrinha básica da live, o botãozinho de sair está feito para você. Então, as 3 regrinhas básicas são as seguintes. Primeira, papel e caneta durante a live, porque se você não pegar papel e caneta para acompanhar essa live, você não vai conseguir acompanhar tudo que eu vou falar, não vai conseguir anotar e não vai conseguir ter um bom desempenho nos seus estudos, né? Afinal de contas, não adianta só ficar ouvindo, você precisa anotar também para depois conseguir fazer o seu estudo ativo, que eu também já ensinei em lives anteriores. Segunda coisa, hashtag foco no foco. Nada de conversinha no bate-papo, nada de mandar pergunta durante a live, nada de atrapalhar as pessoas, nada de ficar mandando oi, 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 oi. Isso aqui não é WhatsApp, galera. Isso aqui não é sala de aula de escola que as pessoas ficam conversando e ninguém aprende. Aqui é para quem realmente quer aprender. Então, quem não quer aprender, tchau, querido, pode ir embora, tá? Vai fazer falta, não. Então, se você não quer aprender, vaza. Se você quer aprender, fica aqui, pega papel e caneta, mantenha o foco no foco. E a terceira regrinha, sem mimimi. Não tenho paciência para pessoas mimimizentas que ficam, ai, mas é muito difícil. É justamente por isso que você está aqui para aprender, não é mesmo? Se você já soubesse tudo, você não precisaria vir para cá. Então, é importante levar em consideração essas 3 regrinhas. Quem não cumprir as regrinhas pode ir embora ou será convidado a se retirar desta live, ok? Química é o primeiro tópico de química que tem que estudar, tá? Então, uma coisa que eu já falei em outras lives é que é importante o quê? É importante que você organize os conteúdos, né? De acordo com o grau de dificuldade deles, tá? Então, por que você não trouxe o tópico iniciante de química? Porque é um tópico que eu sei que muita gente tem dificuldade, de certa forma, ainda que não seja o tópico mais iniciante de química, esse tópico que eu trouxe hoje é um tópico que ajuda em muitos outros, ok? Então, nós vamos falar sobre estados físicos da matéria e também vamos entrar um pouquinho em alguns outros tópicos que têm a ver com esse assunto. Por exemplo, alguns processos de transformação da matéria, etc. da vida. Então, agora que eu acho que todo mundo já tá com papel e caneta, né? Afinal de contas, já dei o recado aqui, tem que anotar durante a live, não dá pra ser a pessoa preguiçosa que quer só ouvir, não dá pra fazer isso, vai anotar. Então, bora começar, tá bom? Então, a primeira coisa que é importante entender, tanto você que tá aqui no YouTube, quanto você que tá aqui no Instagram, é o porquê de você estudar essa matéria. Nossa, Lilian sempre quer dizer o porquê de estudar a matéria. Sim, cara, porque se eu não falar pra você o porquê de você estudar física pra ETEC, você vai pensar, Ai, mas eu quero fazer a prova de ensino médio, né? Nem vai ter física. claro que vai. Assim como a química, assim como a biologia. Porque são matérias que elas derivam daquela disciplina de ciências que todo mundo teve, ou pelo menos todo mundo deveria ter, durante o ensino fundamental. Eu falo que todo mundo deveria ter, gente, porque tem escola que as pessoas não aprendem o conteúdo, né? Eu mesma estudei em uma escola no fundamental, foi a escola onde eu estudei a maior parte do fundamental, e lá eu não aprendi um monte de coisa que eu deveria ter aprendido. Então, quando eu ia fazer provas, quando eu entrei no ensino médio, eu me dei conta de que eu estava ferrada, e que eu tinha que aprender muita coisa
fazia na marra mesmo, pelo fato de que a escola não tinha tido estrutura nem condições de me ensinar aquele conteúdo. Então, é importante que você entenda que sim, esses assuntos podem ser cobrados no vestibulinho da ETEC, não só podem, como vão ser cobrados no vestibulinho da ETEC. Não tô falando que, assim, nossa, vão cair 5 questões desse assunto. Gente, só que assim, o vestibulinho da ETEC, primeiro, ele usa muitas questões multidisciplinares. O que significa isso? Uma questão multidisciplinar é uma questão que vai reunir um conteúdo ali de química com um conteúdo de interpretação de textos, às vezes com conhecimentos gerais juntos, né? E quando você depara com essa questão e você não tem conhecimento daquele conceito que é importante na química ou na física, ou em alguma outra matéria que muitas pessoas não estudam porque acham que não são importantes, você não consegue responder a questão. Além disso, tem questões do vestibulinho da ETEC que elas são específicas sobre esses tópicos dessas matérias que muita gente não estuda porque acham que não são necessárias. E também um outro ponto relevante aqui para destacar é que esses tópicos, né, essas matérias, podem cair no meio de questões de interpretação, sabe? Então, às vezes você nem precisa do conceito propriamente dito, mas pelo fato de não saber aquele conceito, algumas pessoas travam, né, e ficam... Eita, Giovana, e agora? O forninho caiu. Porque não sabe o que fazer, simplesmente porque não entende um conceito. Então, isso acontece muito com questões das matérias em geral, assim, que muita gente acha que não são importantes, né, porque nunca viram na escola, e existe essa ideia de que, eu não vi na escola, não é importante. Claro que é, a escola que não te ensinou por algum motivo, mas é importante, tá bom? Então, são assuntos cobrados no vestibulinho, e ainda que esses assuntos caiam em uma questão, acreditem, uma questão faz diferença. Prova disso é que eu passei uma questão errada pro gabarito, e com isso eu fiquei em 4º lugar, em vez de ficar em 1º ou em 2º. Tem pessoas que, por conta de uma questão errada de um conteúdo que acharam que não deveriam estudar, simplesmente não conseguem passar. Então, é importante que você entenda isso aqui, ok? Então, beleza, vamos lá. Primeiro ponto, né? Então, o que é que a gente trata quando vai estudar os estados físicos da matéria? O que é a matéria? Basicamente, as substâncias que a gente tem em contato, objetos, tudo que a gente pega na mão tem matéria embutida ali, né? Não sei se todo mundo sabe, mas tudo ao nosso redor é composto por átomos. Então, aqui eu tenho um copinho de canetas. Tem átomos aqui, tem átomos no meu cabelo, tem átomos no meu corpo inteiro, tem átomos em você também, tem átomos na sua mãe, tem átomos na louça ali atrás da vestibuleia, tem átomos na parede, tem átomos em tudo. Tudo é composto por átomos, né? Esses átomos vão formar, então, as moléculas, enfim. E aí a gente tem os estados em que a gente encontra as coisas no planeta, sabe? Então, muita gente pensa, inclusive, que quando é feito esse estudo dos estados físicos das coisas, as pessoas acham que eles são os estados físicos da água. Assim, os da água são os mais fáceis de exemplificar. Inclusive, teve um desafio que eu fiz recentemente com os alunos da ETEC Power, e nesse desafio eles tinham que tirar foto da água nos 3 estados físicos para eles conseguirem captar bem a ideia, sabe? E era um desafio valendo prêmio, enfim. Então, os estados físicos não existem só na água, né? Existem em tudo. Então, pode ser, por exemplo, que você pegue, uma barra de ferro, você sempre vê a barra de ferro na fase sólida dela. Só que se você derrete aquele ferro com uma temperatura muito alta, ele vai virar líquido, por exemplo. Então, todas as coisas, né, podem existir em estados físicos diferentes. E aí, muita gente não entende o que são esses estados físicos. Então, basicamente, os estados físicos têm a ver com uma coisa que eu vou escrever aqui, que é o grau de agregação molecular, tá? A agregação vem do verbo agregar. Então, o que é essa agregação molecular? Olha só, imagina as moléculas como as minhas canetas. Tem gente que não entende porque eu pego um tanto de caneta na live. Simples, para dar exemplo para tudo. Então, imagina as moléculas como as minhas canetas. É óbvio que as moléculas são muito menores que isso, né? Então, as moléculas são formadinhas por átomos ali, de moléculas diferentes umas das outras, enfim. Então, imagina as moléculas como as minhas canetas, ok? Se eu tenho as minhas canetas muito juntinhas, normalmente eu vou ter uma coisa num estado físico que vai ter uma forma fixa, porque as moléculas estão muito grudadas, tá vendo? Então, se eu quisesse, por exemplo, contornar as minhas moléculas, olha só, minhas canetas, na verdade, aqui, né? Agora eu deixei todas mais juntinhas ainda. Se eu quisesse contornar, eu podia fazer uma linha aqui, ó, colocar todas as minhas canetas dentro de uma caixinha desse exato tamanho, tá vendo? Por quê? Porque as minhas canetas, quando estão grudadinhas assim, tem uma forma física que é uma forma fixa, né? Então, essa agregação molecular, essa agregação das minhas canetas aqui, é quando a gente tem a fase sólida de alguma coisa. Ou seja, quando a gente tem a água na fase sólida, sabe? O gelo ali, percebe que ele ocupa um espaço específico, ele tá ali naquele formatinho quadradinho. Se você colocar o gelo numa forma de formato de coração, vai ter gelo em formato de coração, inclusive é bem fofo. Então, o que acontece é, quando você tem uma substância na forma sólida dela, no estado sólido dela, a agregação molecular é muito grande, as moléculas estão muito abraçadas, assim, grudadinhas. Por isso que aquilo vai ter uma forma que vai ser fixa, tá? O que significa uma forma fixa? Aquilo não vai mudar de formato. Você não vai olhar agora pro cubo de gelo e ele tá agora quadradinho e depois ele já vai estar redondo. Não, o que acontece é que o gelo começa a derreter e aí ele vai saindo da forma física sólida, né? Então ele para de ser sólido e começa a virar líquido, por exemplo. Daí ele começa a perder a forma fixa dele. Mas enquanto o gelo tá ali, no formatinho de gelo mesmo, enquanto ele tá no freezer, por exemplo, ele tá na fase sólida. Por isso, a agregação molecular dele é tão grande que ele fica nesse formatinho aqui, ó, uma forma fixa, né?
fica igualzinho, sabe? E aí você consegue mensurar com muito mais facilidade, você consegue medir, por exemplo, consegue colocar num recipiente, porque você sabe o quanto tem ali. Ou seja, quanto maior a agregação molecular, maior a tendência de que aquela substância esteja num estado físico que vai ter uma forma fixa. Estado físico de forma fixa, por exemplo, o sólido, tá bom? Agora imagina as minhas canetas se afastando um pouquinho. Não muito, mas elas estão um pouquinho afastadas. Quando elas estão um pouquinho afastadas, a gente consegue até colocar em algum recipiente, só que ele não tem mais uma forma fixa, percebe? Então eu preciso colocar, por exemplo, numa caixinha um pouco maior, com um pouco mais de espaço, porque pode ser que as minhas canetas fiquem se mexendo. Então olha só, quando elas estavam na fase sólida, elas estavam grudadinhas, estavam impossibilitadas de movimentação entre elas. Aí conforme as moléculas foram se afastando, lembrando que eu estou representando as moléculas com canetas, mas as moléculas não parecem canetas, tá? Então elas podem se mexer mais, tá vendo? Nisso que elas podem se mexer mais, só que elas não se mexem muito, elas se mexem, mas não muito. Então, por isso, a gente não consegue ter uma forma tão fixa mais, e aí isso significa que a nossa agregação molecular está um pouco menor. Isso é o que acontece quando a gente tem uma coisa na fase líquida. Tá vendo a minha água? Minha água está contida aqui dentro, então a gente ainda consegue conter numa coisa, só que ela consegue se mexer bastante, ó. Se eu tivesse pedrinhas de gelo aqui, um gelo até poderia se bater no outro, só que eles continuariam com o formato de gelo. A água não. Se eu colocar a minha água, assim, a fase líquida dela, dentro de um quadrado, vai ficar no formato de um quadrado. Se eu colocar a minha água dentro desse copo, vai preencher o espaço desse copo. Se eu colocar a minha água dentro dessa tampa de caneta, vai preencher o formato dessa tampa de caneta. Agora, se eu colocasse um gelo ali, não ia caber ali, porque ele tem o formato fixo dele. Se eu colocasse gelos aqui, ele não ia mudar o formato para se adaptar aqui. Então, o que acontece é que aqui na água, quando ela está líquida, né, e outras substâncias também, quando estão líquidas, tem uma agregação molecular um pouco menor do que na fase sólida, tá bom? Ou seja, as moléculas começam a se separar, elas não estão mais tão agregadas. E aí, quando a gente tem as moléculas muito distantes, isso acontece bastante, inclusive ao seu redor tem várias moléculas super afastadas. Tem uma aqui, aí tem uma aqui atrás da minha orelha, aí tem uma na dente, assim, ó, tá vendo? Elas estão brincando, tem umas doidas, aí uma para aqui atrás, aí outra vai pro meu cabelo, aqui no meu cabelo, cada uma vai para um lado. O que acontece com isso? A gente não consegue ter uma forma fixa disso, a gente não consegue conter num recipiente qualquer. Se eu pegar então essas moléculas malucas, assim, ó, viajando, voando, transitando, se mexendo, pulando de um lugar para o outro, eu não conseguiria colocar todas elas aqui dentro. Não conseguiria colocar todas elas numa cuba de gelo, não conseguiria colocar todas elas na tampinha da minha caneta. Por quê? Porque elas estão viradas, né, no flash, correndo para lá e para cá, se movimentando muito. Como elas estão se movimentando muito, a agregação molecular delas é muito pequena. Por quê? Porque elas não estão juntas mais, elas estão separadas, sabe? Elas estão afastadas umas das outras. E aí, quando a gente tem, então, né, essas moléculas bem afastadas umas das outras, isso significa que a gente tem uma coisa na fase gasosa, tá? Então, a fase gasosa é aquele estado em que a gente tem as moléculas mais afastadas. Quando elas estão um pouquinho mais unidas, a gente tem a fase líquida de alguma coisa, e quando elas estão bem juntinhas, a ponto de formarem uma forma fixa, né, de terem um formato específico, aí significa que elas estão, então, na fase sólida. Ou seja, a agregação molecular é o quão grudadinhas as moléculas podem ficar. Imagina as moléculas como as canetas, então, né? Quando elas estão bem grudadinhas, fase sólida. Quando elas se afastam um pouquinho, já se mexem mais, fase líquida. Quando elas estão mais afastadas, fase gasosa. Por exemplo, o oxigênio ao seu redor, você não consegue pegar o oxigênio. Opa, peguei. Não, né? Você não tá nem vendo ele, na verdade. Então, a fase gasosa, ela tem muito mais essa volatilidade, sabe? E você não consegue simplesmente conter todas as moléculas ali, né? Claro que existe na indústria, no setor químico, enfim, algumas formas de você pegar as moléculas gasosas. Só que isso com equipamentos específicos. Você não vai pegar aqui agora a garrafa, vou encher a garrafa de oxigênio, e aí vai preencher esse espaço todo. Não vai. Porque ainda que você coloque, ó, que eu deixo minha garrafa aqui aberta, entrando oxigênio, se eu colocar mais água líquida aqui dentro, eu vou conseguir preencher todinho com água líquida. Eu não vou saber até quando tem oxigênio, até quando não tem. Por quê? Porque o oxigênio que a gente tem aqui na atmosfera, ele fica na fase gasosa, né? Então, por isso, é uma coisa com agregação molecular muito menor, quase não existe essa agregação molecular, elas estão mais afastadas, e aí tem essa dispersão maior, você não consegue conter esses elementos, né, conter essas substâncias que você tem, tá bom? Aí, até aí, bem fácil. A gente tem agora alguns processos, eu vou tomar um pouco de água, senão eu fico rouca, para que a gente vá, então, para esses processos. Tem alguns, dois, assim, que aparecem muito no vestibulinho da ETEC, inclusive são processos que a gente até vê quando vai estudar ciclo da água, por isso que eu falei que algumas coisas daqui iam entrar em outros tópicos um pouquinho, mas são processos importantes, e eu acho que se eu não falasse hoje, ficaria um pouco difícil para você entender a relação disso com os estados físicos quando fosse estudar esse assunto depois, tá? Então vamos lá, deixa eu pegar minhas anotações aqui para eu colocar na tela, e aí a gente volta enquanto eu bebo água.
Quem tá chegando aqui agora, deixa o like e me fala aí em qual estado físico que vocês mais veem as coisas, tá? Por exemplo, aí eu vejo mais coisas no estado sólido, mais coisas no estado líquido. Enfim, cadê o primeiro processo? Onde que eu coloquei isso? Achei. Ponto de fusão e ponto de ebulição. Isso gera uma confusão na mente do ser humano que só Jesus na causa. E é o seguinte, gente, olha só. O que é ponto de fusão? Vou começar com ele, tá? Então, ponto de fusão. Fusão é F-U-S-A, tio no A e O. Então, fusão. O que é esse tal do ponto de fusão? Olha só, quando você tem uma coisa na fase sólida e você quer que ela vire líquida, você precisa aquecer. Exemplo, você pega margarina. Você vai pegar a margarina porque você quer fazer um brigadeiro e você gosta daquela receita do brigadeiro feito com margarina. Tem gente que não gosta, mas cada um faz o próprio brigadeiro, gente. Então, assim, você vai pegar a margarina, ela tá sólida por enquanto, né? Quando você aquece, percebe que ela começa a ficar líquida? Então, nesse procedimento de você aquecer uma coisa para aquilo virar líquido, tem uma temperatura específica, e essa temperatura específica é a temperatura, então, em que essa coisa, essa substância, vai passar da fase sólida para a fase líquida. E essa temperatura específica, em que tem essa passagem do sólido para o líquido, é chamada de ponto de fusão. Então, fusão vem disso, né? Desse derretimento de uma coisa, de passar de sólido para líquido, tá? E aí, o que vai acontecer é que quando você chega a determinada temperatura, vai começar a ter, então, esse derretimento, né? Essa fusão, tá? Então, ponto de fusão é uma palavra que já apareceu no vestibulinho mais de uma vez, em mais de um contexto, tanto em questões com textão, quanto em questões mais diretas. Então, vale a pena saber. O ponto de fusão significa isso, é a temperatura na qual uma substância, uma coisa que você tem ali, vai passar do estado sólido para o estado líquido. Tô vendo que bastante gente comentou aqui que vê muitas coisas mais no estado sólido, né? A Lívia comentou, o Enzo, a Helena, quem mais? Deixa eu ver quem foi. A Stephanie também. Então, olha só, galera, que sempre vê mais coisas no estado sólido. Quando aquilo vai derreter e se transformar em líquido, tem uma temperatura X, assim, uma temperatura específica. Então, cada coisa tem a própria temperatura, tá? E não precisa ficar decorando a temperatura de tudo, pelo amor de Deus. Então, tem uma temperatura específica que vai fazer com que uma coisa passe do sólido para o líquido. Essa temperatura específica, então, é o chamado ponto de fusão, tá bom? E aí tem questões que podem fazer o seguinte, né? Colocar várias substâncias ali e colocar a tal temperatura, tal coisa tem seu ponto de fusão, a tal temperatura tem seu ponto de ebulição. Então, em X temperatura estará sólido ou líquido. Então, por exemplo, se a questão fala para você que a minha caneta, quando ela é aquecida a 50 graus, esse é o ponto de fusão dela, significa que enquanto ela estiver, por exemplo, com 49 graus, ela já está sólida. Depois que ela estiver com 50 graus, 51, ela começou a derreter ali e vai começar a virar líquida, tá bom? Então, o ponto de fusão é isso. Daí, além do ponto de fusão, um outro ponto que a gente tem muito conhecido é o ponto de ebulição. O ponto de ebulição é até mais falado, na verdade, e ele é algo parecido, assim, o conceito dele é parecido, só que numa situação diferente. Então, o que acontece? O ponto de ebulição é aquela temperatura na qual a gente vai ter a passagem de uma coisa do estado líquido, por exemplo, a minha água, para o estado gasoso, porque uma coisa que está líquida pode virar gás, uma coisa que está sólida pode virar líquida, uma coisa líquida também pode virar sólida e assim por diante. Porque as coisas na natureza, elas podem mudar de estados físicos, sabe, de acordo com as variações de temperatura, tá? Então, quando você aquece uma coisa líquida, tem uma temperatura específica em que isso pode passar para o gasoso. Então, algumas coisas precisam de uma temperatura muito alta para que virem gás, outras precisam de uma temperatura relativamente baixa para que virem gás. Então, o ponto de ebulição é isso, é a temperatura dessa passagem do líquido para o gasoso, tá? Então, recapitulando aqui, fusão, temperatura da passagem do sólido para o líquido, ebulição, temperatura da passagem do líquido para o gasoso, ok? E a gente tem algumas palavras também, que eu acho que são importantes de falar aqui. Eu nem tinha planejado trazer para a live, eu trazer só esses dois pontos, né? Então, o ponto de ebulição e o ponto de fusão, mas tem algumas coisas que podem aparecer no vestibulinho da ETEC também. Quem quer que eu fale, dá um like aí para eu saber que vocês querem que eu fale sobre isso. Deixa eu reparar aqui no Instagram, que sobe meus coraçõezinhos. O Instagram tem menos delay do que aqui no YouTube, né? Mas quem tá aqui no YouTube também dá like para eu saber que vocês querem que eu fale, então. Mais algumas palavrinhas aí que podem aparecer em relação a esse assunto, tá bom? Que podem aparecer no vestibulinho da ETEC que causam certa confusão de vez em quando. Tô vendo que a galera do Instagram tá soltando o dedo no like, aqui no YouTube também. Arrasaram. Então, olha só, gente. Primeira coisa, eu vou até escrever aqui, tá? Não tinha deixado escrita porque eu não tinha planejado falar aqui na live, mas vamos lá. Que são outros processos que podem ser envolvidos, por exemplo, no ciclo da água e que podem aparecer no vestibulinho da ETEC, beleza? Então, olha só,
Escrevendo aqui, solidificação, primeiro deles. O que é essa solidificação, né? Todo mundo sabe já que o sólido pode virar líquido quando ele é derretido, digamos assim, quando ele é aquecido. Mas o que muita gente não sabe é que o líquido pode virar sólido. E aí, isso pode receber o nome de solidificação. O nome até entrega, né? Solidificação. Então, é o processo de uma coisa líquida virando sólida. Por que é importante saber esse nome? Porque você tem que colocar uma questão que fale assim. Durante o processo de solidificação da água, acontece a variação de não sei quantos graus de temperatura. Então, se você não sabe que solidificação é isso, você pode cair numa pegadinha, por exemplo. Outra palavrinha importante. Essa palavrinha ela é bem pouco usada. Olha só, gente, eu não sei se todo mundo já ouviu falar de sublimação, mas, inclusive, tem um exemplo clássico do vestibulinho da ETEC em relação a isso. A sublimação é um processo em que uma coisa pode passar diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Mas como assim? Sim, isso pode acontecer. E um exemplo clássico é a naftalina, que são como se fossem comprimidinhos que as pessoas colocam, às vezes, na roupa para evitar mofo, para evitar barata, enfim. E aí, do nada, aquilo que é sólido pode virar um gás, né? Que você não vê mais. Então, é como se aquela naftalina desaparecesse. Por quê? Porque a sublimação é esse processo em que uma coisa pode passar diretamente do estado sólido para o estado gasoso, tá? Então, de sólido pode virar um gás. O comprimidinho ali da naftalina acaba se transformando em nada, né? Então, basicamente, a sublimação é uma palavrinha que também pode aparecer no vestibulinho, que é importante que você saiba. E uma terceira palavrinha, vamos lá. Essa tem bastante a ver com o ciclo da água. Condensação. O que é essa tal da condensação, né, gente? A condensação é a passagem de uma coisa do estado gasoso para o estado líquido. Por exemplo, é muito comum que a gente fale: nossa, as nuvens estão muito condensadas, provavelmente vai chover. Então, as nuvens que elas estão ali gasosas, quando tem esse processo de condensação, o que pode acontecer é que comece a chover, né? Quando você vê as nuvens muito carregadas. Então, a condensação também é um nome desse processo aí, da passagem do gasoso para o líquido, tá? E que é uma coisa que pode aparecer tanto no vestibulinho mesmo, como um conceito para você, quanto tem um texto ali no meio, pode aparecer aquela palavra, e aí, se você não souber o significado, pode ser que você tenha dificuldade para conseguir acertar aquela questão na prova da ETEC. Então, por isso que é tão importante que você entenda, tá? Então, são palavrinhas, né? São nomes, basicamente, mas que fazem a diferença. Tem outros também, mas eu não vou colocar todos aqui, porque se eu ficar colocando todos aqui, essa live vai ter infinitas horas. Não infinitas horas, mas pode acabar ficando muito mais longa do que ela deve ser. Então, basicamente, é importante lembrar o quê? Olha só, recapitulando, para quem chegou depois, principalmente, ou para quem está comendo e não prestou atenção. Importante saber que existe um grau de agregação molecular e ele interfere diretamente nos estados físicos. Uma coisa sólida tem moléculas muito mais agregadas, juntinhas. Imagina agregado como grudado, fica mais fácil de imaginar assim, tá? Daí uma coisa líquida tem moléculas um pouco menos agregadas e uma coisa gasosa tem as moléculas mais dispersas, dançando livremente por aí, né? Então elas não estão grudadinhas umas nas outras, tá bom? Além disso, o que a gente tem? A gente tem um ponto de fusão. Ponto de fusão, então, é aquele ponto em que uma coisa sólida vai se transformar em líquida, né? Então, aquela temperatura que ela pode suportar até que ela consiga se transformar em líquida. Tem o ponto de ebulição, que é aquele no qual uma coisa vai passar do líquido para o gasoso. Então, é a temperatura que você pode submeter um líquido para que ele vire um gás, tá? E a gente tem, então, essas palavrinhas aí, né? Como a sublimação, condensação, solidificação e assim por diante. Tem outros nomes também que fazem parte do ciclo da água, por exemplo, como evapotranspiração, mas não vamos entrar nisso agora, tá? E é o seguinte, vou tomar uma água rapidinho e vou deixar aqui 5 minutinhos para vocês colocarem perguntas. Então, vamos lá. Enquanto vocês deixam as perguntas, vale lembrar que semana que vem, dia 11 de maio até o dia 16 de maio, a gente vai ter a Maratona ETEC, a 11ª edição da Maratona ETEC. Para quem não sabe, a Maratona ETEC é um evento que é gratuito e é online, então ninguém tem motivo para não participar e vai acontecer lá na página da Maratona, por isso é importante se inscrever para participar da Maratona. Como é que se inscreve para participar da Maratona ETEC? No meu Instagram tem o link na bio, então você clica na bio do meu Instagram, que é quando você vai no meu perfil, tem aquele link, você clica lá no link da bio, e aí você vai clicar no botãozinho para se inscrever na maratona. Aqui no YouTube, aqui embaixo da live, tá passando o link. Vou colocar também aqui nos comentários, tá? Então, vamos lá. E também tem o link na descrição aqui da live. Então, para quem quiser se inscrever na Maratona ETEC, aproveita que é de graça, aproveita que é online, não tem que sair de casa. E lá você aprende passo a passo para você passar na prova da ETEC. A gente tem materiais também durante a Maratona ETEC para você já entrar em prática nos seus estudos. Claro que quem está acompanhando as lives aqui desde o começo já está muito à frente de muita gente que não está estudando ou que começou hoje, por exemplo. Mas participar da Maratona ETEC, assim, é pré-requisito obrigatório para que você consiga ter um aprendizado ainda melhor
melhor, principalmente nesse momento em que tanta gente está sem aula na escola, tá bom? Então se inscreve na maratona aí, para você conseguir ter um aprendizado muito mais eficiente, para você interagir também com outras pessoas que querem passar no vestibulinho da ETEC, porque a gente vai ter uma comunidade para isso. Então, é isso. Recado dado, vamos ver se tem perguntas aqui no Instagram. Primeiro ela surge no Instagram, depois aqui no YouTube, por conta do delay que a gente tem aqui no YouTube, tá? E, gente, para quem tá perguntando, quem participa da ETEC Power não precisa participar da Maratona ETEC, ok? Porque a ETEC Power é a nossa plataforma completa de estudos para o vestibulinho da ETEC. Então, quem tá na ETEC Power não precisa participar nem das lives aqui, nem da maratona, porque já tem todo o conteúdo completo na ETEC Power, então tá tudo beleza por lá mesmo. A Júlia falou o seguinte: repete, por favor, sobre como são as moléculas. E eu acho que alguém aqui também tinha perguntado isso. Olha só, deixa eu ver quem foi. Vamos achar aqui a pergunta da pessoa. A Ruth perguntou também, né? Não entendi um pouco sobre agregação molecular. Então, eu vou responder para a Júlia Amorim e para a Ruth Santos ao mesmo tempo, porque é a mesma pergunta, basicamente. Então, olha só, gente. Primeira coisa, o que são as moléculas? Por favor, não digam que as moléculas são as minhas canetas. Eu usei como exemplo, tá? As moléculas são como se fossem conjuntos de átomos, né? Então, tudo que a gente tem é formado por átomos. Eu sei que é meio doido acreditar nisso, mas é real. O que você vê e o que você não vê é formado por átomos. Você também é formado por átomos. Parece maluquice, mas quando a gente passa a entender física, a gente vê que isso é real. Então, o que acontece? Quando você tem esses átomos juntinhos, eles vão formar as moléculas. E aí, o que vai acontecer é que você vai ter as moléculas que formam a água, por exemplo, né? Então, você vai ter ali moléculas de oxigênio com hidrogênio. Mas, essas moléculas, elas podem ficar mais afastadas ou mais juntinhas. Então, não quer dizer, por exemplo, que a água líquida tem mais moléculas. Não. O que quer dizer é que depende de como elas estão, né? Então, dependendo do estado físico em que elas estão, elas vão conseguir ficar mais afastadas ou mais juntinhas, tá? Então, assim, gente, a água líquida é H2O. A água, quando ela tá no formato de vapor, sabe quando você coloca água? Gente, eu sempre faço isso. Quando você coloca água para esquentar, para fazer um chá, por exemplo, ou um café, daí você esquece da vida. Quando você vai ver, não tem água mais, né? Porque a água evaporou toda, virou gás ali, todinha. Então, o que acontece? A água, quando ela é vapor, ela também é H2O, ela também é hidrogênio com oxigênio. A água, quando ela é o gelo ali, o quadradinho de gelo, ou redondinho, seja lá como for o gelo que você faz na sua casa. Eu realmente conheço pessoas que fazem gelo em formato de coração, e eu acho muito fofo. Então, a água, quando tá no formato de gelo, ela também é H2O, tá? Só que a água gelo, né, então a água solidificada, passou pela solidificação, por isso a palavra é importante de entender, ela tem moléculas mais juntas. Então, o gelo, quando você pega, as moléculas de H2O estão tipo as Winx, aquelas fadas. Quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas, ficam mais fortes. Então, as ligações ali entre as moléculas são mais fortes, e aí, ó, ficam grudadinhas. Por isso que o gelo, né, ele tem um formato fixo e ele é sólido. Agora, quando essas moléculas começam a afastar um pouquinho, a gente já tem líquido aqui, ó, fica sem essa forma fixa, tá vendo? A água, onde você colocar a água líquida, ela vai se adaptar àquele formato, né? E quando você pega o gás, o agrupamento molecular, a agregação molecular, acaba sendo muito, 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 muito pequeno. Claro que ainda existe, porque se as moléculas não estivessem ligadas de alguma forma, se não tivesse essa força de interação entre as moléculas, aquilo não seria uma substância, tá? Mas a agregação molecular é muito menor quando você tem uma coisa na forma gasosa. O Léo perguntou o seguinte, olha só, o pó é que estado físico, né? Poeira, no caso, quando você fala. Então, a gente normalmente pensa que uma poeira de alguma coisa é gasoso. Muita gente confunde isso. Mas imagina, por exemplo, meninas irão me entender, alguns meninos também irão me entender e está tudo bem. Quando você quebra um blush. Blush é aquele negócio de maquiagem, gente. Ou então, melhor ainda, um exemplo melhor. Imagina que eu vou quebrar, eu não vou fazer isso, mas imagina que eu vou quebrar esse meu potinho aqui, ó. Ele é sólido, tá vendo? Quando eu jogo ele no chão, ele quebra, ele vai ficar com partículas bem pequenininhas, e algumas partículas bem pequenininhas dele vão ser tão pequenininhas que vão parecer poeira, né? Só que ele continua sendo sólido, ele não virou gasoso, tá? Então, a poeirinha que você vê, por exemplo, a areia, ou então a poeirinha na tua casa, apesar de ser uma coisa que voa com facilidade, tem um formato fixo. Mesmo que você aperte a poeirinha, ela vai continuar aquele formato dela. Então, ela também é sólida, tá? Eu queria dar o exemplo do blush, né? Porque muita gente já quebrou blush na vida. Quem nunca derrubou um blush e quebrou? Até mesmo o blush da irmã, da prima, enfim. Então, quem nunca fez isso, gente? Você derruba sem querer, quebra tudo, daí aquilo que era aquela coisinha bonitinha ali de passar na bochecha, viram as poeiras espalhadas e você pensa, Meu Deus, o que foi que eu fiz? mas continua sendo sólido, tá bom?
os estados da matéria só estão ligados ao ciclo da água? Foi a Tá quem perguntou. Não, não, estão ligados a tudo, na verdade. Você pode, por exemplo, ter, como eu falei, o ferro, você pode ter mercúrio na fase sólida, na fase líquida. É que assim, gente, a gente tem um exemplo muito claro da água, porque a gente vê água em todos os estados, né? Então, quando você abre o teu freezer e tem lá gelo, é água. Quando você coloca água no seu copo e toma, é água. Quando você vai esquentar água para você fazer um chá, é água e começa a virar vapor. Então, a água é o mais fácil de você imaginar. Mas muitas coisas que você só vê na fase sólida, que eu vi que muita gente falou que vê mais coisas na fase sólida, podem virar líquido, podem virar gás também. Então, um outro exemplo, a acetona. Aquela acetona de limpar a unha, sabe? Gente, a acetona, ela também pode existir na fase gasosa, desde que ela esteja a uma temperatura, que vai ser uma temperatura que faz com que ela comece a virar vapor. E nem precisa ser uma temperatura muito alta, não, tá? No caso da acetona. O álcool também pode virar gás. Então, todas as coisas que você vê podem existir em mais de um estado. Quase quebrei a unha. Mas é que tem algumas coisas que normalmente você encontra na natureza, né, digamos assim, num estado específico. Só que também podem existir em outros estados e tá tudo bem, tá bom? Então, mercúrio, por exemplo, também tem mercúrio gasoso, apesar das pessoas não imaginarem. O ferro também tem ferro líquido, apesar de a gente normalmente enxergar o ferro como só uma barra de ferro, né? Ou então um ferro de passar roupa, enfim. Mas muitas coisas que a gente vê também existem em outros estados da matéria, tá? Então, não estão só ligados ao ciclo da água. É que é um tópico que tem relação com o ciclo da água também, ok? Deixa eu ver aqui agora, gente, uma outra pergunta. A Carol fez uma pergunta muito legal. A solidificação e a sublimação é a temperatura específica ou apenas os nomes que se dá para passagem de um estado para o outro? Olha só, Carol, são os nomes desses processos. Então, solidificação, nome do processo em que uma coisa passa do líquido para o sólido. Sublimação, nome do processo em que uma coisa passa do sólido para o gasoso direto, né? Mas, cada substância vai ter também uma temperatura em que isso vai acontecer. Então, não é aleatório, assim, eu tô com a água aqui agora, do nada ela vai virar gelo, vai passar pela solidificação. Não, quando você coloca a água na cuba de gelo e coloca no teu freezer, o teu freezer tem uma temperatura específica. Tanto é, gente, que eu não sei se todo mundo já reparou isso, mas na geladeira da minha casa tem a temperatura que a gente vai deixar o congelador, né? O freezer, enfim, já qual for o que você chama. Então, se você deixar uma temperatura que é uma temperatura que não é muito baixa, demora muito de virar gelo. Se você deixa uma temperatura, a potência mais alta, que tem, no caso, a temperatura mais baixa, né? A geladeira, ela confunde um pouco, porque a maior potência da geladeira é quando ela tá mais fria, ou seja, uma temperatura mais baixa. Então, quando você coloca o freezer na temperatura mais baixa, na potência máxima, no caso da geladeira ali, que é quando ela vai trabalhar mais, vai ficar mais gelado, o teu gelo, tua água vira gelo muito mais rápido, né? Por quê? Porque tem aquela temperatura que é necessária para que a água vire gelo. Agora, se a tua geladeira, por exemplo, tiver algum problema e não gelar o suficiente, você vai colocar o gelo, vai passar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, vai continuar lá porque não chegou a temperatura que precisa. Então, são processos, mas cada coisa tem a tua própria temperatura. Só que no vestibulinho da ETEC, o processo de solidificação e sublimação, eles caem muito mais como conceitos do que como processo em si. Por isso que eu só citei o conceito, tá? Já no caso do ponto de fusão e do ponto de ebulição, a prova pode sim trabalhar mais com valores. Então, falar, o ponto de fusão de X é Y, e o ponto de fusão de Z é W. E aí, qual deles vai estar sólido a N temperatura, sabe? Uma coisa que o vestibulinho gosta de fazer bastante, inclusive. Olha só, o Felipe fez uma pergunta legal. A matéria pode ter uma temperatura de fusão e uma temperatura de ebulição diferente? Sim, pode sim. Por exemplo, gente, teve uma questão, eu não lembro de quando foi agora, mas assim, sempre vai ser normalmente, tá? Uma temperatura, não sempre, né? Tem sempre as exceções na química, em tudo na vida. Mas assim, normalmente tem uma temperatura que vai ser a temperatura de fusão e uma temperatura que vai ser a temperatura de ebulição. Normalmente, a temperatura de ebulição de alguma coisa é mais alta que a temperatura de fusão. Por exemplo, uma questão que os alunos da Tech Power tem que responder nessa aula. É uma questão que tem uma tabela, e aí nessa tabela eles têm o ponto de fusão e o ponto de ebulição de várias coisas. E aí tem lá, ponto de fusão de X, por exemplo, 25 graus. Ponto de ebulição da mesma coisa, aí vai ser 50 graus, sabe? Então, sim, uma coisa pode ter um ponto de fusão diferente do ponto de ebulição, porque vai depender de uma temperatura, né, uma quantidade de calor diferente para conseguir virar líquido e uma quantidade de calor diferente para conseguir virar gás, tá? E aí é mais comum que o ponto de ebulição seja uma temperatura mais alta que o ponto de fusão. Inclusive, isso tem a ver também com calorimetria. É o que eu sempre digo, a física e a química são tipo aquelas primas que andam sempre juntas, que são melhores amigas também. Então,
A Má fez uma pergunta aqui, olha só. Condensação, vou responder aqui também, porque eu acho que alguém também perguntou isso aqui no... Vou até colocar na tela de novo, para caso ninguém fique com dúvida, tá? Ela perguntou se condensação transforma o sólido pro gasoso. Acho que anotei errado. Anotei errado mesmo, amiga. Porque a condensação não faz isso. Quem faz isso é a sublimação. Para quem tá aqui no YouTube, ó, anota certinho, tá? A sublimação transforma do sólido direto pro gasoso. É um processo meio mágico, né? De certa forma. Que eu não sei vocês, mas eu, quando era criança, achava mágico. Quando eu vi uma coisa sólida vira gás. Eu ficava, quê? Como assim? E a condensação, ela não faz isso. A condensação vai transformar uma coisa do gasoso pro líquido. Então, é quando o gás ele acaba aglomerando ali, e aí vai acontecer com ele uma mudança de temperatura que vai fazer com que aquela coisa que era gasosa comece a se transformar em líquida. Por exemplo, a chuva, sabe? Quando as nuvens, né, começam a se condensar, e aí a chuva vem, a chuva cai no quintal, como diria Sandy Júnior, não são as folhas que caem no quintal, mas enfim, deu pra entender. Então, condensação, olha só, gasoso pro líquido, tá? Sublimação é que é do sólido pro gasoso, tá? Bruna Manzan, essa é a última pergunta, gente. É necessário anotar, decorar, na verdade, as temperaturas dos pontos para saber responder? Não é necessário, não. Recomendo que vocês saibam a da água. A da água é importante, mas a mesma da água, o vestibulinho tende a colocar na prova. Então, é mais importante entender o que significa o ponto de ebulição, entender o que significa o ponto de fusão, entender que entre um e outro, sabe, aquela substância vai estar num estado físico da matéria específico, porque aí você consegue interpretar as questões. A prova, ela não quer que você decore todas as temperaturas de tudo, até porque isso é quase impossível, né? É tipo querer decorar a tabela periódica, gente. Não precisa decorar a tabela periódica, tá? Eu sei que vai ter gente perguntando isso assim pra falar. Então não precisa decorar a tabela periódica, não precisa decorar as temperaturas dos pontos de cada coisa, porque cada substância tem a sua específica. Então a água tem uma, o álcool tem uma, a acetona tem uma, enfim. Então não precisa não. Só da água que vale a pena saber, porque ela é quase óbvia, mas eu não vou contar, vou deixar vocês na curiosidade para que vocês pesquisem. Tem muito a ver com quando a água começa a ferver, por exemplo, tem muito a ver com o que acontece quando você tira o gelo do freezer, coloca ali em cima da pia e ele começa a derreter. Então, vou deixar aí para vocês pesquisarem e vocês descobrirem, tá? Mas não precisa ficar decorando de tudo, até porque você vai acabar preenchendo a sua mente com informação desnecessária e não vai acabar ativando as informações que são úteis, ok? Só por desencargo de consciência, eu vou ver aqui no Instagram se tem mais alguma pergunta, já que a última que eu respondi foi do YouTube. Pergunta muito boa de quem? Acho que é Marcos, seu nome, né, amigo? A sublimação passa direto do estado para o estado gasoso sem passar para o líquido? Exatamente isso. Essa que é a grande diferença da sublimação, né? Claro que tem todo um processo envolvido nela, tá? Só que a sublimação é esse processo em que uma coisa vai passar do estado sólido para o estado gasoso, assim como se fosse num passe de mágica, tá bom? Então você não vê aquilo se transformando em líquido, por exemplo, para virar gás. Então é um processo dessa transformação direta, digamos assim, né? Por isso que ele parece mágica. Então, assim, gente, quimicamente falando, não é tão simples quanto parece. Não é como você observar a naftalina saindo do sólido e virando um gás magicamente, tá? Tem todo um processo envolvido, mas, assim, resumidamente é isso mesmo. Sublimação passa do sólido pro gasoso, no piscar de olhos, sem que você veja essa transformação acontecendo, porque ele não vira líquido. Enquanto outras coisas, você precisaria transformar de sólido para líquido, depois de líquido para gasoso, tá? E, gente, basicamente é isso, então. Acho que eu respondi até mais dúvidas do que eu falei que ia responder, mas tudo bem, importante é o conhecimento aqui. Espero que a maioria tenha gostado da live, diferente da pessoa que não gostou. A regra é clara, nem Jesus agradou a todos, porque eu agradaria, não é mesmo? Sou uma reles mortal. Então, para quem gostou, muito obrigada por ficar até o final. Para quem não gostou, uma pena. Espero que tenha gostado das outras. E se você quer tanto outro assunto, amigo, tudo assunto, pronto, tá? Para quem tá participando desde o comecinho, gente, olha só, eu já vou dar um spoiler, eu tô muito longe. Amanhã a gente vai ter uma live, que vai ser uma live que vai ser de matéria, mas ao mesmo tempo vai ser uma live meio de entretenimento. Por quê? Porque tem algumas coisas que eu falei aqui, né, que acabam tendo curiosidades no meio. Tem muita gente com curiosidade em relação a algumas coisas da aula de... Eita, como é o nome? Segunda Guerra Mundial. Muitas curiosidades em relação às migrações, muitas curiosidades em relação à biologia celular. Então a live de amanhã vai ser uma live de curiosidades sobre tudo isso, tá? Então, sobre os assuntos que a gente já falou aqui em lives anteriores. Não sobre todos, né? Porque não ficou uma live gigante, mas sobre alguns dos assuntos. Então, você aí que quer aprender mais sobre as coisas, quer entender melhor as coisas, né? E sair um pouco do nível básico, esteja na live de amanhã, que vai acontecer ao meio-dia.
E é isso, acho que esse era o recado. Quem não se inscreveu na maratona, corre pra maratona. Quem não participa do meu canal do Telegram, vale a pena participar, porque lá eu sempre tenho uns spoilers. Por exemplo, quem tá lá já sabia do tema da live de hoje. E sempre tem áudios meus, às vezes longos, eu admito. Mas são áudios muito legais pra ajudar você nos seus estudos. Então vale a pena participar. Beijo pra todo mundo, bom almoço pra quem tá com a barriga roncando, que nem eu. E pra quem tá almoçando também durante a live, né? Nada melhor do que otimizar esse momento. O importante é que tenha muitas anotações, mesmo que você esteja anotando. Não, mesmo que você esteja almoçando, na verdade. Quem ficou até o final, faça um resumo e depois me mostra nos stories. Eu gosto muito de ver os resumos de vocês. Inclusive, eu acho que a Luísa mandou um resumo hoje, atrasado, segundo ela, né? Mas, Lu, o importante é que você fez o resumo e ficou maravilhoso o resumo, tá? Então, parabéns pra Luísa, parabéns pra todo mundo que fez o resumo também. Se não foi a Luísa que fez, me desculpa a pessoa que fez, eu troquei o nome, mas tenho quase certeza que foi a Luísa, gente. Pra quem não me segue no Instagram, inclusive, tá passando aqui no YouTube. E você que é daqui do YouTube, chegou aqui hoje, caiu de paraquedas, enfim, se inscreve aqui no canal, porque aqui no canal a gente tem vídeo sobre o vestibulinho da ETEC, sobre a prova, conteúdo de matéria, um tanto de coisa, tá? Beijo pra todo mundo e agora bora almoçar, né? Porque todo mundo é ser humano e a gente precisa se alimentar.